e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Foi só uma leitura para você se situar aí. Agora nós vamos ler verdadeiramente. Vamos lá? Vamos dizer comigo assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Irmãos, essa carta do apóstolo Paulo é escrita à igreja de Roma. A gente não quer se ater muito a essa questão biográfica, mas apenas lembrá-los que essa carta foi escrita quando Paulo esteve em Corinto, 57 depois de Cristo. Roma, nós sabemos que provavelmente nós não temos aqui quem foi o fundador da igreja de Roma. Não foi Paulo, não foi Pedro, provavelmente alguns judeus que após o episódio de Atos capítulo 2, derramamento do Espírito Santo, eles voltaram ali para Roma levando aquela experiência tremenda que tiveram com o Espírito Santo de Deus. Mas nós sabemos também que Roma foi palco de muitas perseguições aos cristãos. Principalmente 3 imperadores, quando nós estudamos sobre a história da igreja, eles vão aparecer no meio do caminho: Nero, Domiciliano e Diocleciano. 3 imperadores que investiram com muita velocidade contra a igreja do Senhor. Paulo escreve essa carta, acredita-se, com o objetivo de mostrar a soberania de Deus, bem como também unificar judeus cristãos e gentios que haviam se convertido a Cristo Jesus. Não apenas isso, mas Paulo, ele vai transportar estes irmãos para o que nós temos à luz do que Paulo escreveu, de que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. Então Paulo, ele vai estimular estes irmãos a continuarem servindo ao Senhor. E nós sabemos que Roma também foi palco de grandes experiências, como o próprio imperador Constantino, que foi um homem levantado ali para trazer assim uma grande evidência para o cristianismo. E ao longo da história a gente sempre vê imperadores aparecendo, até que Roma foi totalmente destruída. Irmãos, nós percebemos então que Paulo escreve essa carta, Romanos capítulo 8 especificamente, que é o nosso texto em tela aqui, que nos mostra, dizendo que ele tinha consciência. Ele fala assim: e sabemos. Isso trata de alguém que tinha conhecimento, e ele apela para os irmãos sob o entendimento de que esses irmãos também tinham conhecimento da fé que eles estavam colocando diante do Senhor Jesus. Irmãos, por que nós estamos trazendo? O tema da mensagem está dentro do próprio texto que nós temos aqui, que nós encontramos no versículo 28, dizendo assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então o tema da mensagem é: tudo coopera para o bem. Você pode falar comigo? Tudo coopera para o bem. Paulo está dizendo aqui: tudo coopera para o bem daqueles que amam quem? A Deus. Tudo coopera. Eu sei que quando nós lemos
Esse texto, ele parece até muito comum, porque é um texto assim muito citado, principalmente quando as pessoas estão passando por determinadas coisas. A gente sempre diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós tentamos entender os sofrimentos, as angústias, tentamos entender os problemas que muitas vezes estamos inseridos por uma ótica, por um viés, de que de fato tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas geralmente nós pegamos essa parte dizendo assim: pode ficar tranquilo, porque no resultado final tudo vai dar certo. Sim ou não? Pode ficar tranquilo, porque no resultado final você vai romper, você vai vencer e etc. Esse texto, irmãos, primeiro que não contrapõe o que Jesus disse. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Segundo lugar, irmãos, esse texto não é um texto para qualquer um. Os dois mandamentos nós conhecemos. Quais são os dois mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus quando tudo estiver indo bem com você. Amarás o Senhor teu Deus quando você tiver dinheiro na poupança. Amarás o Senhor teu Deus quando você arrumar um emprego. Amarás o Senhor teu Deus quando os desejos do seu coração forem realizados. Amarás o Senhor teu Deus quando você estiver andando por terra plana. Amarás o Senhor teu Deus quando tudo estiver culminando a seu favor. É isso que está escrito? O que está escrito no mandamento? Vamos falar juntos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E depois nós temos: e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás, primeiro passa pela percepção de que eu preciso amar a Deus. Logo, esse texto Paulo está escrevendo para todos os homens, todas as pessoas, para todo mundo, mas ele está mostrando aqui a riqueza que há para aqueles que amam ao Senhor. Eu preciso amar a Deus. Irmãos, se eu não amar a Deus, eu não vou entender muitas coisas que acontecem conosco. Se eu não amar a Deus, eu não vou entender muitas problemáticas presentes. Imagine bem, irmã Beatriz está vindo para a igreja, de repente amanhã adoece. Eu pergunto para você: está cooperando com ela em quê? Você vai ao médico, o médico lhe diz assim: olha, você está assim, 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 e você tem que passar por um procedimento cirúrgico. Aí você vai falar assim: está cooperando comigo em quê? Você chega no seu trabalho e de repente o patrão diz assim, você recebe um aviso prévio, está despedido do seu emprego. Você sai de lá perguntando assim: isso está cooperando comigo em quê? Você de repente recebe uma notícia que morreu um parente muito amado. Isso está cooperando com você em quê? Geralmente nós temos, por tendência natural, entendemos que o que coopera para nós é quando você manda
manda o seu currículo e é chamado para o emprego. Quando você foi diagnosticado com a doença e apenas você vai lá, não, está curado, maravilha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando esses resultados positivos que nós desenhamos na nossa mente não vêm, tem alguma coisa cooperando conosco? Isso nos chama muito a atenção, irmãos. Por isso que eu disse que essa palavra de Paulo é para aqueles que amam ao Senhor. Você já imaginou bem? Estes irmãos que estão em países que por causa do nome de Jesus estão morrendo com mortes diversificadas, com modos de mortes diversificados. E você para e fala assim, está cooperando com eles em quê? A afirmação de que eles são servos de Deus, estão passando por perseguições, a ponto de terem suas vidas ceifadas, isso está cooperando com eles em quê? Eu gostaria que você pensasse comigo. Quando você lê Hebreus capítulo 11, que está lá a escala dos heróis da fé, e você começa a observar o que cada um passou por causa do apego a Deus, do apego a Jesus, e você pergunta assim, isso cooperou em quê? A resposta a essa pergunta, irmãos, ela passa por um caminho. Quando Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Aí nós precisamos entender que bem é este que Paulo está dizendo. Que bem é este que Paulo está levando a igreja diante de perseguições, conforme nós falamos, situações das mais diversas. Que bem é este que Paulo está se referindo. E aí nós vamos encontrar, irmãos, primeiramente que Deus é soberano, amém? Diga assim, Deus é soberano. Abra sua Bíblia no Salmo 115. Salmo 115. Salmo de número 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Está projetado para nós aqui, vamos ler juntos? Mas o nosso Deus está onde? Está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Mais uma vez, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele está falando aqui da provisão, da soberania e da provisão de Deus. Amém? Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Irmãos, o que Paulo está nos ensinando? O que significa isso, pastor? Que bem é este? Paulo, irmãos, vamos voltar no nosso texto lá, Romanos capítulo 8. Paulo vai nos ensinar, irmãos, primeiramente, que esse bem de Deus não é outro a nos aproximarmos de Cristo. Conforme nós temos aqui, olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem o quê? Vamos falar juntos? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Irmãos, tudo o que acontecer conosco só vai culminar para o nosso bem, se nós entendermos que estas coisas estão nos aproximando de Deus. O bem que Paulo está dizendo aqui, irmãos, não é outro a não ser este de que Ele nos dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Essa é a ideia que Paulo está nos trazendo. Que nós devemos entender que toda dinâmica presente, que tudo que está acontecendo tem que ter um objetivo. Qual objetivo? É o objetivo de nos conduzir à presença de Deus, para que nós nos tornemos o quê? Semelhantes a quem?
a imagem de seu Filho. E eu quero deixar aqui 3 ensinamentos breves para todos nós. Primeiro, diga comigo assim: os sofrimentos para os cristãos não são obstáculos para a salvação, mas são os meios. Vamos falar juntos? Mas são os seus assistentes, melhor dizendo. Vamos repetir, diga assim: os sofrimentos para os cristãos não são obstáculos para a salvação, mas são os seus assistentes. O que você pensasse nisso? Quando nós entendemos, irmãos, aqui, que nesse caso, os sofrimentos não é para nós nos tornarmos cristãos, porque nós já somos crentes em Jesus. Tem cristão em Cristo aqui? Tem gente salva aqui, amém? Então os sofrimentos, para nós, eles não são obstáculos para a salvação, porque nós entendemos, já superamos este grande problema. E nós, conforme diz Paulo, não será altura, profundidade, escassez, bonança, nada dessas coisas nos separarão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não é obstáculo para a salvação, porque a nossa salvação foi efetuada pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações, pela fé que nós temos em Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor. Mas os sofrimentos, eles podem ser os nossos assistentes. O que significa isso, pastor? Irmãos, são aqueles meios que Deus utiliza para trazer o cristão para mais perto dele. Veja que às vezes a pessoa ela está tudo acontecendo do jeito que ela gostaria, e ela, ao invés de se voltar para Deus, ela acaba saindo. Há outras que às vezes os problemas que deveriam trazê-las para perto do Senhor, elas acabam saindo. Não, irmãos, precisamos entender que os nossos sofrimentos, as nossas lutas, os problemas que nós enfrentamos, são assistentes de Deus para nos moldar, para fazer com que nós estejamos vivendo mais na dependência do Senhor, por mais doloroso que seja. São aqueles momentos que às vezes o chão parece sair de debaixo dos nossos pés. Como diz o salmista, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? E ele olha de um lado da outra e vê aquelas montanhas, vê tudo ali, observa com toda, atenção e tal, mas de repente ele é tomado por uma interrogação: de onde me virá o socorro? E numa lucidez ele responde. O que ele responde? Vamos falar juntos? O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? De alguém que é superior a tudo que os meus olhos estão vendo. Então, irmãos, precisamos entender, e o bem que Paulo está dizendo aqui, irmãos, ele responde exatamente no versículo 29. É Deus, ele quer que nós nos tornemos a cada dia mais a imagem de Jesus. A cada dia que passa, Deus quer que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Veja Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18. O que Paulo vai nos trazer aqui? Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18. Paulo vai dizer assim: e se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos o quê? Glorificados. Não apenas isso, porque para mim, diz Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Você pode ler o versículo 18 comigo? Vamos ler juntos? Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Se com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Irmãos, tornarmos-nos semelhantes a Jesus significa compreendermos os problemas não com o objetivo de nos afastarmos do Senhor, mas Deus quer que
os problemas sejam os nossos assistentes para nos aproximarmos mais de Deus. Está com luta? Se aproxima mais de Deus. Está passando por dificuldades? Se aproxima. É o que Jesus fez. Nos seus piores momentos, nós encontramos Jesus derramando o seu coração diante de Deus. Onde foi que ele fez isso? Lá no jardim do Getsemane. Ele derrama o seu coração. Ele vai dizer: se for possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, Jesus, ele não permitiu que os problemas, que as perseguições, que os seus algozes, que os seus inimigos afastassem-no do propósito de Deus. Mas ele buscou estar mais próximo de Deus, mais íntimo do Senhor. Precisamos entender isso nessa noite. É isso que Paulo nos ensina. Que nós não devemos ser crentes convenientes. Não devemos ser crentes, irmãos, quando apenas tudo está indo bem conosco. Mas nos momentos difíceis, continuemos reafirmando a nossa fé. Porque se com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. Amém? Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo assim: pastor, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais, é tanta situação. Ou talvez você esteja aqui dizendo assim: pastor, está tudo do jeito que eu gostaria que estivesse, tudo maravilhoso. Pastor, está um verdadeiro sorvete para mim, pastor. Em tempo quente, não é? Figuradamente, está tudo assim, degustando com muita felicidade. Ou talvez você vai dizer assim: pastor, parece que eu estou comendo jiló o tempo todo. Parece que a pimenta está entrando na minha garganta o tempo todo. Situações das mais difíceis. Mas em toda circunstância, meu irmão, continue próximo de Deus. Não permita que nada venha lhe arrancar do seu propósito de servir ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Quando tudo coopera para o bem, só vai cooperar com o bem se nós entendermos que nós estamos nos aproximando de Deus, nos tornando a cada dia mais semelhantes a Jesus. Amém? Segundo ensinamento, irmãos, que nós temos aqui, além desse primeiro que nós citamos, é que quando nós lemos o versículo 29, aqui Paulo vai dizer assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. O primogênito entre os irmãos. Vamos falar juntos? O primogênito entre os irmãos. O que é que significa isso? É o irmão mais velho. Segundo momento aqui, irmãos, que Paulo está nos dizendo é que Cristo é o nosso exemplo. Cristo é a referência que nós temos. Eu sei que tem um evangelho pintado por aí, que vai dizer que o crente não passa por luta, o crente não tem, e se passar por luta porque está em pecado, é porque tem legalidade na vida dele. Quem está em pecado sabe que está em pecado, quem está em legalidade sabe que, irmãos, mas nós sabemos que não é bem assim, porque Cristo, ele não tinha pecado, ele assumiu sobre si o nosso pecado, e ele se submeteu a fazer a vontade de Deus, foi um homem de dores. E nós precisamos entender que Jesus, ele é o nosso exemplo maior, de que embora nessa vida estejamos ora no topo, ora no vale, ora em pomares, ora em desertos, ora felizes, ora tristes, ora nós ganhamos, ora nós perdemos, ora nós sorrimos, ora nós choramos, embora estejamos vivendo nesse misto de situações. Cristo é o nosso exemplo de que nós, irmãos, não fomos gerados em Deus para retrocedermos, para nos darmos por vencidos. Precisamos glorificar o nome do Senhor. Alguém disse, irmãos, que a morte do Filho de Deus, Jesus,
foi a pior atrocidade que já aconteceu na história da humanidade. E foi a pior atrocidade que aconteceu na história da humanidade. Mas também alguém disse que a morte do Filho de Deus foi a melhor coisa que aconteceu para a humanidade. Se de um lado que Jesus passou como referência para nós, foi a pior atrocidade da humanidade, por outro lado, nós sabemos que, graças à sua morte, irmãos, nós somos salvos. Amém? Então, irmãos, precisamos entender. Para o bem é para nos aproximarmos do Senhor. Na dor, na alegria, em todas e quaisquer circunstâncias, nós devemos louvar o Senhor, independente dos tons que a vida trazem para nós, se é cinza, se é escuro, se não é, independentemente dos tons que a vida traz para a gente, nós precisamos entender que Deus é soberano. É o que nós lemos no Salmo 115, versículo 3, Ele habita nos céus, mas Ele faz tudo o que lhe apraz. E você pode ter certeza de uma coisa: Deus jamais vai levar você a alguma situação ou circunstância da qual a sua graça não será suficiente para fazer com que você esteja vencendo. Amém? Você pode falar isso para o irmão que está, diga assim: meu irmão, o Senhor não vai lhe conduzir a nenhuma situação em que a sua graça não será suficiente para sustentar a sua vida. Amém? Não foi isso que ele falou para Paulo? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cristo é o nosso exemplo maior. Amém? Então, em primeiro lugar, irmãos, nós estamos vendo aqui que Paulo nos ensina que os sofrimentos para os cristãos não são obstáculos para a salvação, mas são os seus assistentes. Deus usa para ir lapidando a nossa vida, nos moldando e nos fazendo parecer a cada dia mais com o nosso irmão mais velho. Em segundo lugar, o que Paulo está nos ensinando aqui é que Cristo é o nosso irmão mais velho. Nós nos espelhamos nele. Quando você pensar em desistir, olhe para a cruz. Quando você pensar em abandonar a vida cristã, se é que você já pensou em algum momento, olhe para a cruz. Nada tirou Jesus do seu foco, do seu alvo. Nada pode nos tirar do nosso alvo. Amém? E em terceiro momento, irmãos, Cristo não é só um exemplo para nós. Diga comigo assim: Cristo também é a minha garantia. Vamos falar juntos? Cristo também é a minha garantia. Aleluia. Você pegou essa palavra nessa noite? Amém. Cristo é a nossa garantia. Mário Lúcio, se com Ele padecemos, com Ele também nós seremos o quê? Aleluia! Se com Ele nós sofremos, com Ele nós também seremos glorificados. Jesus é a nossa garantia. Se nós temos, muitas vezes, se a nossa fé está frágil, oscilante, se duvidamos de algum momento, precisamos entender, irmãos, que Cristo é a nossa garantia. Por isso que a Bíblia nos diz que nele nós somos mais que vencedores. É nele. Não é no pastor, não é na liderança da igreja, não são nos homens, é em Cristo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele é o nosso exemplo, Ele também é a nossa garantia. Estamos escondidos nele. Amém? Quantos estão escondidos em Cristo Jesus? Estou escondido em Cristo. Pastor, estou agarrado nele. É o que aconteceu com a igreja primitiva, agarrada em Cristo, irmãos. Alguns, mesmo assim, nós já falamos sobre isso. Pega aquele filme, John Hus. Já viu-se mais esse filme? Pega esse filme antigo, mas retrata muito bem, foi um dos precursores da reforma. Nós temos John Hus, nós temos Wycliffe, antes da reforma, homens que estavam reafirmando a fé. John Hus, irmãos, ele foi
submetido ali, colocado, em que as pessoas estavam dizendo, ó, se você renegar a sua fé, você vai sair e tal, mas ele reafirmou sua fé, e eles atearam fogo, acenderam fogo, morreu queimado. Alguns historiadores dizem que muitos cristãos, colocados em grandes filas, para morrerem queimados por amor a Cristo, muitos estavam ali louvando e glorificando ao Senhor, e muitas pessoas vendo aqueles episódios, também estavam se convertendo ao Senhor, pelo testemunho dos cristãos, ao observarem que ali existiam pessoas que tinham uma fé maravilhosa. Quantas pessoas há que nós conhecemos, que estão abrindo mão da fé cristã facilmente? Irmãos, Cristo é a nossa garantia, e se Ele é a nossa garantia, nós precisamos entender, irmãos, que nada, absolutamente nada, poderá nos tirar desse foco de Deus, que é fazer com que tudo esteja cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa perspectiva, ela não é humana, a nossa perspectiva é os céus. Amém? Nós caminhamos aqui, não nessa, aqui tudo passa, né? Tudo passa. Saúde passa, o vigor da mocidade passa, bens materiais passam, as coisas elas passam, não é assim? Mas a nossa perspectiva, ela está nos céus, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. O nosso alvo é chegarmos lá. Quem quer chegar lá? O nosso objetivo é chegarmos lá. Então Cristo é a nossa garantia de que nós chegaremos lá, porque disse ele em João capítulo 14, o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha, se não fosse assim, vos teria dito, vou preparar os lugares, e quando eu for, eu vou voltar. Eu vou voltar, diga-me assim, disse Jesus, eu vou voltar. Eu vou voltar, para que onde eu estou, estejais vós também. Nosso alvo é o céu. Cristo é a nossa garantia de que nós chegaremos lá. Amém? Amém? Aleluia! Irmãos, em quarto lugar, irmãos, esse texto nos ensina que nunca houve uma alma chamada eficazmente que não seja glorificada. Diga-me assim, nunca houve uma alma chamada eficazmente pelo poder de Deus que não foi glorificada. Olha o que Paulo está dizendo assim, versículo 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também o quê? Glorificou. Pessoas que foram abençoadas estão lá aguardando a vinda de Jesus, conforme nós temos em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eles estão lá, esperando o momento em que aqueles que dormem em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro, e nós vimos que ficarmos, seremos o quê? Transformados e receberemos um corpo incorruptível. E Paulo fala assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Estão lá aguardando. Irmãos, esse texto nos mostra que, de fato, aqueles que estão servindo ao Senhor, nós precisamos reafirmar que a nossa morada não é aqui. O escritor da carta aos Hebreus já havia falado sobre isso. Nós não temos aqui uma morada permanente, mas a nossa morada está lá. Amém? 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 Em quinto lugar, esse texto nos mostra também, irmãos, diga-me assim, esse texto não é um chamado para sermos passivos, mas para sermos ousados. Esse texto, irmãos, não é aquele chamado para a gente. Paulo não está dizendo isso. Paulo está encorajando aqueles irmãos. Não é um texto para eles ficarem ali tristes, moribundos, não. Não é um texto para eles ficarem ali, sabe, questionando com Deus, brigando com Deus, desanimados, murmurando contra Deus, não.
Paulo está escrevendo esse texto, irmãos, para estimular aqueles irmãos, para encorajar aqueles irmãos. Paulo está dizendo, em outras palavras, lutem, batalhem, sigam avante. As dificuldades são assistências de Deus para que a gente possa continuar batalhando, lutando. Amém? Como diz-nos o apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 em diante, deixando todo embaraço, deixando todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos odeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Está projetado aqui, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o quê? Todo embaraço. Alguma coisa está embaraçando a sua vida, está te prendendo, já está amarrando. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos como? Paciência aqui é perseverança. E corramos o quê? Com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando para quem? Para o irmão que errou? Olhando para aqueles que abandonaram a fé cristã? Não. Olhando, vamos falar juntos? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se aonde? À destra do trono de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, esse chamado: lutem, batalhem, sigam avante, não retrocedam, sejam parecidos com Jesus nas dificuldades, continuem firmados. Olha lá o que o texto está nos dizendo: suportou a cruz, desprezando a afronta, e em resultado assentou-se à destra do trono de Deus. Em último lugar, irmãos, diga comigo assim: esse texto é um convite para agarrarmos em tudo aquilo que sabemos que nos conduzirão à presença de Deus. Esse chamado. Amém? A soberania de Deus será executada nas nossas vidas. Nós vamos nos aproximar do Senhor. Irmãos, esse texto aqui, em outras palavras, é o antídoto de Deus, o remédio de Deus para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias, porque nos mostram aqui exatamente o plano de Deus para cada um de nós. Por isso que eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 38, para nós finalizarmos esta mensagem nessa noite. E que Paulo vai dizer assim: porque estou certo. Vamos falar juntos? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada, irmãos, nada. Eu sei que no primeiro momento a gente quer abandonar, não. Quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Se você entregou a sua vida a Jesus, nós só temos uma direção. E nós já falamos aqui que aquele que nos chamou, irmãos, ele entende não apenas o princípio da nossa jornada cristã, mas ele já está lá no final nos esperando, para dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Quantos querem ouvir essa palavra? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos falar com o Senhor. Você pode dar a mão, irmão, a pessoa que está ao seu lado agora. Cadê o pessoal do som? Vem aqui dedicar uma canção. Não sei se tem alguma música, né, também. A gente pode louvar o Senhor. Amém? Pergunte, irmão, assim: meu irmão, como é que você está nessa noite? Pergunte para ele. Como é que você está nessa noite?
Como é que nós estamos nessa noite? Como é que está o seu coração? Como é que você saiu de sua casa? Não sei, irmãos, qual mensagem nós receberemos ao longo da semana. Permita a Deus, sejam notícias boas, maravilhosas. Mas se as más notícias vierem, que você possa se lembrar dessa mensagem nessa noite. Que o bem de Deus é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus, tendo o mesmo propósito de Jesus. Se a dor vai nos ligar a Deus, se a morte vai nos unificar ao Senhor, por isso que Paulo entendeu dizendo assim, nós já falamos sobre isso, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, porque ele tinha uma visão diferenciada. Ore pelo irmão que está ao seu lado nesse momento, vamos falar com Deus. Você que está na sua casa ouvindo essa mensagem, que Deus possa estar trabalhando no seu coração em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Os irmãos poderão dedicar uma canção, não sei se tem uma música, né, para estar louvando. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Esteja falando com Deus agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, nós estamos colocando agora diante do Senhor no teu altar, Pai. Que teu Espírito Santo, que o Senhor dos exércitos, ó Deus amado, possa, ó Deus, nos levar a entender a cada dia mais que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, e este bem do Senhor para nós é quando nós nos aproximamos mais de Ti, Senhor. É quando nós nos unificamos mais ao Senhor. É quando nós nos aproximamos mais de Ti, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra está nos dizendo nessa noite que se padecemos com Cristo, fato é que com Ele também nós, ó Deus, venceremos. Toma cada um nas tuas mãos, para cada família representada aqui nessa noite. Cada lar, ó Deus amado, nós colocamos diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, renova forças, renova, Deus, o nosso vigor, que não sejam palavras de ninguém a nos desestimular na vida cristã, que não seja, Deus amado, perseguições, que não seja escassez, que nada, absolutamente nada, Pai, venha nos tirar do nosso propósito de servirmos ao Senhor, que não sejam as ofertas do mundo, que não seja, ó Deus, o ardor da carne, ó Deus amado, que não seja, ó Deus, a nossa mente, ó Pai, que tende a querer fazer com que nós estejamos desistindo, Senhor, que nada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, mas que Teu Espírito Santo possa nos unificar a Cristo, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa nos fazer, nos aproximarmos do Senhor a cada dia mais. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai amado, colocamos diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Sejamos abençoados nessa noite, igreja. Aleluia. Tenha as suas forças renovadas nessa noite. Tenha o seu coração renovado nessa noite. Que doenças sejam arrancadas nessa noite. Que tristezas sejam transformadas em alegria. Que dores sejam aliviadas nessa noite. Que opressões malignas caiam por terra. Que tudo que não provém de Deus caia por terra agora em nome de Jesus. Que sobre a sua vida venha repousar a bênção do Senhor, a graça de Deus, o poder do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.
disse sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que